Oi, meu nome é Lucas Tavares, eu sou contador, especialista em planejamento sucessório e proteção patrimonial, membro do Team Holding Brasil, e hoje eu venho falar para vocês um pouquinho sobre o testamento e o porquê não se deve fazer o testamento. Se você está pensando em fazer um testamento, se você tem algum amigo que está pensando em fazer um testamento, encaminhe esse vídeo para ele, que pode ser que ajude ele a tomar outra decisão. Vamos começar aqui. Primeiro, o testamento, todo mundo conhece, brasileiro conhece, está presente aí em vários filmes, várias novelas da dramaturgia brasileira, onde chega o advogado lá com aquela pastinha, vai se cumprir as últimas vontades do falecido. Aí ele abre o testamento, a família é reunida na sala, ele fala, o imóvel tal vai ficar para o filho tal, os bens, os carros vão ficar para a filha tal, e assim vai, aquele lenga-lenga todo. O que acontece? Do caráter de eficiência no planejamento sucessório, o testamento ele não atinge eficiência nenhuma. Inclusive, dos instrumentos de planejamento sucessório, me arrisco dizer que ele é o pior de todos, o pior, disparado. Quando se fala em eficiência de planejamento sucessório, a gente tem em vista 3 pontos principais. Eficiência tributária, ou seja, evitar impostos, evitar custos, ser o mais barato possível fazer aquele processo. Eficiência de tempo, ou seja, transferir aqueles bens, aqueles imóveis para a mão dos herdeiros, de fato, no menor tempo possível. E eficiência do caráter familiar, evitar litígios, evitar conflitos de famílias por meio de um instrumento de planejamento sucessório. O testamento, ele não evita nenhum desses, ele não atinge nenhum desses requisitos, inclusive ele até piora alguns. Vamos começar com o primeiro deles, que é eficiência tributária. O testamento, ele primeiro de tudo, ele não evita que se faça o inventário. Inclusive, a abertura de um testamento obriga-se que se faça o inventário. O imposto que incide é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Esse imposto, tanto com testamento, sem testamento, ele vai ser o mesmo imposto. Não vai ter diferença de alíquota, não vai ter diferença de nada, de base de cálculo, nada, vai ser o mesmo imposto. Só que fora o imposto, tem todos os outros encargos que um inventário carrega, que é honorários de advogado, taxa de registro de cartório. Isso, com o testamento, vai ter também no inventário. E também vai ter custo de advogado para fazer o testamento, vai precisar de um advogado para fazer esse testamento, ele vai cobrar o valor de honorários dele, vai ter taxa de registro também. O registro desse testamento, a gente chama de RAC, que é o registro, abertura e o cumprimento do testamento. E tudo isso tem esse custo. Então, já morre por aí. Eficiência tributária, zero. Inclusive, é mais caro do que se não fizesse, se deixasse só para fazer o inventário normal. Do caráter de tempo, o RAC do testamento, ele leva cerca de 1 ano até que seja cumprido todas as etapas. Fora esse tempo, tem o tempo ainda do inventário. Ou seja, já estamos falando aí de 1 ano desses imóveis que não estão na propriedade dos herdeiros, esses imóveis que geram custo de manutenção, por muitas vezes tem-se de vender um imóvel para conseguir pagar esses custos, que os herdeiros às vezes não têm o dinheiro disponível para fazer a manutenção ou para pagar os custos de inventário, de testamento, tem que se desfazer de um desses imóveis para conseguir cumprir esse custo e ainda num tempo absurdo que leva esse processo todo. Então já se morre aí também a eficiência no caráter de tempo. Outro fator familiar, evitar litígios. Falar, Lucas, mas no testamento está lá, as últimas vontades dele vão ser cumpridas, ele já deixou separadinho os imóveis, o que vai para um, o que vai para outro, só que na prática não é bem assim. Na prática, como esse processo começa já num processo judicial, pelo tempo que ele leva, como eu falei, gera manutenção, gera custos, tem um custo exorbitante para se fazer, e isso que geralmente causa os conflitos familiares. Não é nem propriamente dita a divisão dos bens, mas sim os custos envolvidos nisso. Às vezes eles têm que desembolsar, um dos herdeiros não tem dinheiro, aí o outro tem que fazer a parte do herdeiro, isso que gera os maiores conflitos. Então, na eficiência também de conflitos familiares, o testamento cai por terra, não tem benefício nenhum. Então, por esses motivos e outros, que não se deve fazer um testamento. Existem outras formas, existem outros instrumentos no direito brasileiro muito mais eficazes do que o testamento, muito mais rápidos, muito mais baratos e que realmente evitam conflitos.
que não o testamento. Então, se você está pensando em fazer, se tem algum amigo seu pensando em fazer, encaminhe esse vídeo para ele. Se gostou, deixa seu curtir. Essa semana eu vou postar mais vídeos aqui no YouTube sobre o assunto. Se você quiser saber mais, já ativa as notificações, se inscreve aí no meu canal. Eu vou realizar também uma palestra ao vivo, 100% gratuita, aqui no YouTube. Mas para participar dessa palestra você precisa se inscrever, o link está aqui embaixo, só vai participar quem for inscrito no link, nesse link eu vou deixar aqui embaixo. Então não perde tempo, corre lá e é isso aí, até mais.